Olá, boa noite meus alunos da Unicesumar. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Celular. Essa é a aula número 2, eu sou o professor Wesley Borges. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um instrumento um grande aliado da biologia celular. Sem esse instrumento, nós não haveríamos de entender todo o conhecimento que a gente tem e que a gente adquire sobre a célula e esse ambiente que ela está inserida, os tecidos, os órgãos, os organismos, ok? Então, essa aula número 2, vamos abordar sobre a microscopia, vamos falar sobre a instrumentação, as partes desse instrumento, nós vamos também falar sobre manuseio e alguns protocolos de segurança no laboratório, tá bom? Pois bem, eu já havia abordado com vocês na aula passada que a microscopia ela surgiu a partir de aparelhos como o telescópio, né? Galileu tinha grande curiosidade de entender outros mundos, o espaço sideral, e Galileu e outros inventores desenvolveram os telescópios que conseguiam enxergar longas distâncias. Até então, os objetos, o que queria se estudar, nada mais era usado além de uma simples lupa, né? Com uma lente poderosa, a gente conseguia aumentar o tamanho dos objetos. Por aí começou a microscopia, né? Ainda estávamos muito longe, estamos falando de 1600, né? E ainda estávamos muito longe de a gente conhecer as partes minúsculas que compõem os objetos. Pois bem, foi em 1600 que Robert Hooke, especificamente 1665, por volta dessa época, Robert Hooke apresentou um aparelho importante e que deu grandes avanços para a biologia celular. Estou falando do microscópio, né? O microscópio que Robert Hooke havia apresentado utilizava uma fonte de luz, era a luz da vela, utilizava vidrarias circulares com soluções que convergiam a luz da vela num determinado objeto, uma determinada amostra, e através de um aparelho comprido, né, uma cânula dotada de lentes, ele conseguia observar esse objeto iluminado por essa fonte de luz e esses instrumentos circulares contendo soluções. Eu mostrei esse aparelho para vocês na aula de ontem. Então, com esse instrumento, Robert Hooke, ele começou a observar muitos objetos, né? Robert Hooke não estava muito afim de ser o grande descobridor da biologia, mas ele trouxe grandes achados interessantes para a gente, né? Robert Hooke observou pequenos insetos, pulgas, mosquitos, fez desenhos, esquemas desses pequenos animais e também observou a casca da árvore, né? A cortiça. E Robert Hooke foi o camarada que viu pela primeira vez como as células se alojavam, né? Como é que elas se colocavam, se dispunham nos tecidos. Robert Hooke chamou esses espaços onde estavam as células, onde ficavam as células, eu digo espaços porque o tecido que foi analisado por Robert Hooke era um tecido morto, e aqueles espaços eram espaços vazios que foram preenchidos em algum momento por células, e Robert Hooke chamou esse espaço de cells, né? Ou células, né? Era um inglês, né? Um pesquisador inglês, e na Inglaterra, né? Os cômodos, os espaços, muitas vezes são chamados por células. Enfim, Robert Hooke ganhou, né, esse título de descobridor da célula. Foi o primeiro indivíduo que registrou a presença de células em um tecido, em uma amostra biológica.
O tempo passou, estou falando agora de por volta de 1700, né? 1700, e um camarada chamado Anthony van Leeuwenhoek. Esse indivíduo, esse holandês comerciante, fabricava microscópios, né? E ele aperfeiçoou o microscópio de Robert Hooke, e ele começou um microscópio bem complicadinho que ele inventou. Mas esse indivíduo, o Anthony van, ele aprimorou o microscópio de Robert Hooke e começou a apresentar mais detalhes de objetos, de amostras que até então não eram vistas a olho nu. Então, esse Anthony apresentou para a humanidade, para o mundo científico agora, estruturas que nunca tinham sido vistas, né? Ele demonstrou a estrutura, né, do espermatozoide, de alguns protozoários, alguns protistas, e Anthony trouxe um outro conhecimento do mundo microscópico. O tempo passou. Estou agora em 1831 e um camarada chamado Robert Brown, ele demonstrou que as células apresentavam uma região, ele disse central, que ele chamou de núcleo, e pela primeira vez nós temos o registro de uma região chamada núcleo na célula, pelo Robert Brown. Já alguns anos depois, 1838, começaram-se então a ser demonstradas postulados, leis sobre a microscopia, e começa então a se desdenhar a teoria celular. A teoria celular ela foi apresentada especificamente por dois grandes cientistas, o Matthias Schneider e o Theodor Schwann. Esses dois indivíduos, eles apresentaram teorias muito importantes a respeito da célula, né? Por exemplo, que as células eram presentes nos seres vivos, né? As células estavam presentes nos seres vivos. Então, todo ser vivo, tanto animal quanto vegetal, era composto por células, né? Também foi apresentado nesse modelo chamado de modelo celular, que a célula deveria ser a unidade funcional ou a unidade básica da vida dos seres vivos. Então, a célula estava presente em todos os seres, em alguns seres uma única célula, outros seres mais de uma célula. Eles disseram que a célula é a unidade básica da vida. E por fim, um terceiro enunciado muito importante tratava sobre a origem das células, né? A célula só pode ser originada de uma outra célula. Esses foram enunciados muito importantes que compuseram a teoria famosa chamada de teoria celular. O terceiro enunciado, ele é atribuído muitas vezes a um indivíduo chamado Arthur, né? Virchow. Esse cientista, a ele é atribuído muitas vezes esse terceiro enunciado, mas alguns estudos recentes demonstraram que esse indivíduo nada mais fez do que plágio de um outro indivíduo chamado Remarque. O Remarque realmente é o camarada que apresentou o enunciado dizendo sobre a origem de uma célula. Uma célula só pode ser originada a partir de uma outra